Oi, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Tássia. Estou aqui de novo para convidar vocês para o curso que vai acontecer dia 3 de setembro, promovido pela Design Thinkers Academy, chamado Jornada do Cliente. E eu estou aqui para responder algumas perguntinhas que surgiram. Assim, não é um nome muito comum, Jornada do Cliente, e surgiram algumas dúvidas, então estou aqui para tirar essas dúvidas para vocês. Bom, para começar, a pergunta que não quer calar, o que é a jornada do cliente? Jornada do Cliente foi um curso que foi escolhido com muito carinho por nós, justamente para dar uma visão mais estratégica agora em relação ao design de serviços, né? Eu não sei se você já ouviu falar desse tema, mas é um tema muito recorrente, seja para quem é UX designer, né? Quem é design de experiência do usuário, quem é gerente de projeto, quem é líder de projeto, quem está, na verdade, começando suas iniciativas de inovação agora. Ele está muito relacionado a como você projeta experiências de serviços. Então, por exemplo, se você tem, vamos supor, você tem duas cafeterias que servem o mesmo café com o mesmo preço, o que é que faz você entrar em uma cafeteria e não entrar na outra? É a forma que você desenha a experiência desse serviço. Então, assim, tendo uma noção mais ampla desse ecossistema, de todos os pontos de contato, de todas as pessoas que estão envolvidas e não só o usuário que toma aquele café, por exemplo, você consegue desenhar uma estratégia muito mais tênue entre esses canais, essas ofertas, essa experiência de fato. A segunda pergunta é como que jornada se relaciona com UX, né? Qual que é a diferença? Bom, o UX Design e o User Experience Design, né? Eles são disciplinas diferentes, mas eles compartilham muitos processos, muitas formas de entender o ser humano, né? De entender as pessoas para quem a gente vai projetar aquele serviço, aquela experiência. E esses métodos e formas de pensar o design, eles têm realmente uma interseção. Mas se eu pudesse explicar isso, por exemplo, qual que seria essa diferença? É que quando você constrói a experiência do usuário, você geralmente está focando muito no usuário como centro do processo. E a questão do design de serviços, ele também foca no usuário do centro do processo, mas também em outras pessoas que elas são essenciais para que essa experiência aconteça. Então, existem interações que elas não estão bem descritas ou ainda bem compreendidas pelos processos que existem hoje e que vão fazer com que essa pessoa tenha uma boa experiência, mas também exige a boa experiência de outras pessoas realizando aquele trabalho. Então, por exemplo, para uma cafeteria funcionar e você tomar o seu café quentinho, você precisa garantir que todo o ecossistema, tudo que está por trás dessa experiência acontecer vai funcionar. Então, a pessoa que é a assistente ou é a atendente dessa cafeteria, por exemplo, precisa entender qual que é a tua necessidade de forma rápida para conseguir te atender da melhor forma, ao mesmo tempo que ela precisa realizar sua tarefa também tendo uma boa experiência e um bom entendimento de qual que é o seu papel ali. A pessoa também que vai receber o teu pedido do café também precisa entender como que ela age de maneira mais rápida, conseguir completar esse pedido e ser eficiente na entrega do seu produto. O próprio ambiente da cafeteria precisa estar preparado caso você precise de algum suporte. Todas essas coisas que são externas à experiência em si, elas estão contempladas no design de serviços. Então, desde os pontos de contato que você tem, desde os canais que você utiliza para esses pontos de contato, desde a sua própria jornada de atividades, uma após a outra, ser simples de serem entendidas, tudo isso faz parte de realmente conseguir projetar um ciclo, né? Que vai desde o início, que você pensa que você precisa tomar um café, até você conseguir tomar o seu café e apreciar o seu café querendo voltar mais uma vez naquela cafeteria de novo. Bom, outra pergunta não tenho experiência com o X, mas estou interessada pelo tema. Posso fazer o curso de jornada? Claro que pode.
Não é que a gente vai ignorar, por exemplo, alguns conceitos de UX, né, de experiência do usuário. A gente vai relembrar algumas coisas e para quem ainda não conhece vai tentar explicar isso de uma forma mais didática. Mas assim, eu queria dizer que o foco ele vai ser muito entender essa jornada do cliente e qual que é a relação dela com a experiência do usuário e com o design de serviços, né? Em si. Então, preparem-se para ter também uma noção um pouco mais aprofundada de como se constrói essa estratégia, de como não vai necessitar só você pensar agora, por exemplo, em interface, que essa é até uma das diferenças também, né? Talvez para a experiência do usuário você precise pensar na experiência de ponta a ponta, mas às vezes o profissional que foca em UX ele fica muito concentrado na interface, no que é que ele vai construir. E nesse caso não, a gente pode tentar projetar toda a experiência de um serviço sem produzir tela alguma, mas tendo uma consciência crítica de que o serviço que você está construindo está atendendo a uma necessidade para pessoas e precisa de todo uma base para que ele aconteça de forma mais eficiente possível. Outra pergunta é: precisa levar algum material? Não, não precisa levar nenhum material. Como eu falei no outro curso, se você tiver sua canetinha de estimação, é, seu lápis, alguma coisa que você queira levar com você, tudo bem. Mas lá a gente vai ter muito post-it, muitas atividades práticas, um material exclusivo para vocês, vai trocar muita ideia, muita experiência com as outras pessoas. Então, não fica preocupado com esse tipo de coisa ou preocupada que não vai ter problema. Bom, tem mais uma pergunta que é: tenho um negócio e gostaria de trilhar o caminho do meu cliente. Vou conseguir fazer isso no curso? Não estou certa se eu entendi essa pergunta claramente, mas assim, durante o curso a gente vai escolher alguns desafios e esse é um curso que ele vai ser feito em grupo. Então, se você deseja levar o problema do seu projeto específico para resolver lá, não vai ser o momento. Porque vão ter pessoas lá, né, de pontos de vista diferentes, de papéis diferentes dentro da sua empresa, empresas diferentes, interessadas em aprender sobre o assunto e também praticar de uma forma que seja mais didática. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, nesses próprios cursos do Learn by Doing, a gente vai conseguir fazer uma prática bem direcionada que vai deixar você habilitada ou habilitada a usar isso no seu projeto, mas vai ser através de desafios. Então, desafios do cotidiano, de coisas que aconteceriam que seriam interessantes para design de serviços, mas não necessariamente seu projeto. Mas sim, depois que sair do curso, você vai conseguir aplicar isso no seu dia a dia e trilhar o caminho do seu cliente para aquele seu projeto específico. Bom, só para fechar aqui, eu queria dizer para vocês que esse curso vai ser muito legal. Prepara o teu sábado, vai ser um sábado que vai ser muito produtivo, você vai conhecer pessoas novas. O Nós é um espaço maravilhoso, tanto para ter a experiência de ter o curso em si, quanto para você trocar ideia com outras pessoas. É lá no Recife Antigo, aproveita, depois você consegue dali fazer alguma outra atividade que você precisa resolver. Enfim, tô aguardando vocês. Estou muito feliz. Eu aconselho vocês a verem como foi o curso anterior. Foi muito divertido. Todo mundo ficou muito engajado no final. E nós tivemos um curso realmente bem interessante. Esse vai ser um pouco mais curto, mas eu espero que a gente construa a mesma conexão, a mesma paixão que foi construída no curso anterior. É isso. Aguardo vocês lá. Um beijão. Tchau.